Deus não existe. O ser humano é a medida de todas as coisas. O que são essas coisas são boas ou más. E eu acho que algumas delas são más. Um livro enorme que desafia a lógica e que foi proibido escondido e envolto em mistério. O Codex Gigas é conhecido como a Bíblia do Diabo e ocupa um lugar de destaque nos relatos históricos. Reza a lenda que um monge implorou ao diabo que o ajudasse a terminar a tarefa impossível de escrevê-lo em uma única noite. Mas será que abrange tudo? Como é possível que essa literatura sagrada contenha tanto escrituras sagradas quanto sabedoria oculta proibida? Inclui algum segredo considerado prejudicial demais para o público conhecer o pacto do monge com o mal. Um monge condenado em um mosteiro boêmio remoto, imerso em disciplina espiritual e distante das preocupações mundanas do mundo exterior, foi onde o Codex Gigas surgiu pela primeira vez. Os historiadores divergem sobre se a transgressão hedionda desse monge foi heresia-insurreição ou algo completamente diferente. De qualquer forma, ele foi condenado a ser emparedado vivo como pena. O monge, que estava prestes a morrer, implorou por perdão, prometendo compilar todo o conhecimento humano em um único volume, que incluiria escritos filosóficos e científicos, juntamente com textos religiosos sagrados e relatos do sobrenatural. Com o tempo se esgotando, o monge se deu conta da imensidão da tarefa. Ele simplesmente não tinha o que era preciso para concluir um texto tão extenso no prazo estipulado. Dizem que ele implorou ao diabo pelo poder mágico para terminar o Codex Gigas em uma noite trocando sua alma por ele, pois estava desesperado. Reza a lenda que a imagem do diabo gravada no manuscrito por esse pacto permanecerá lá para sempre. Segundo relatos históricos, o monge foi levado à loucura por visões de figuras sinistras e pela constante agitação de entidades sobrenaturais naquela época. O diabo vigia o códice, e este o vigia em troca. Essas foram suas últimas palavras aos seus companheiros, e constituíram um aviso arrepiante. Teria o monge libertado algo ainda mais sombrio, ou seria apenas a influência do diabo, a consistência incongruente do rascunho? Impressionante em todos os sentidos, o Codex Gigas tem cerca de 1 metro de altura, pesa mais de 75 quilos e possui mais de 600 páginas de texto denso e ilustrações elaboradas. Os estudiosos estão perplexos com a perturbadora consistência da caligrafia em todo o documento. Ao contrário da maioria dos escribas medievais, que apresentam sinais de desgaste, bem como alterações de humor ou saúde, o Codex Gigas se lê como uma obra contínua do início ao fim. Essa confiabilidade inabalável levanta a questão de uma mão sobrenatural supervisionando o trabalho do monge, o que parece ir contra as leis da resistência humana. Uma análise mais aprofundada da tinta identificou substâncias químicas atípicas para a época como resquícios de mercúrio e metais raros associados a rituais alquímicos. Devido a essas características incomuns, os historiadores começaram a questionar se o monge tentou usar energia sobrenatural ou procedimentos de preservação que iam além do que era conhecido na Idade Média. De acordo com algumas teorias, a composição da tinta tinha uma dupla função: aprisionar uma força maligna em cada traço e garantir a resiliência e a presença maliciosa do códice ao longo dos anos. E se as peculiaridades da tinta não servissem apenas para durabilidade, mas para imbuir cada traço com um poder sinistro, o retrato do diabo e seus mistérios? A representação em página inteira do próprio diabo é uma das imagens mais perturbadoras e reconhecíveis do Codex Gigas. A forma contorcida da figura, a malícia de olhos arregalados e o olhar penetrante destacam-se nitidamente contra o fundo das escrituras sagradas que a rodeiam nesta pintura. Comparado com representações anteriores de demônios na arte medieval, este diabo parece tão real, quase como se estivesse prestes a saltar da página. Segundo suas pesquisas, essa imagem era mais do que um simples símbolo. Era um convite para o diabo habitar o manuscrito. Grandes áreas em branco circundam a imagem, formando um forte contraste que parece forçar o olhar do observador a encarar o sorriso ameaçador do diabo. Aos olhos de alguns, esta imagem representa um encantamento,
Um feitiço destinado a manter o espírito do diabo dentro do livro e conceder-lhe controle sobre os leitores. Alguns a veem como uma barreira que mantém o diabo e seus asseclas malignos dentro do códice, enquanto outros a consideram um amuleto de proteção. Inúmeras testemunhas relataram sentir uma presença sinistra ou serem dominadas pelo medo após verem o retrato, o que alguns interpretaram como um sinal de que o diabo está observando e avaliando aqueles que contemplam sua imagem. Será possível que esta imagem signifique algo mais do que apenas uma imagem? Será um portal através do qual o poder do diabo pode entrar em nossa realidade. Informação restrita. Os capítulos do Códice Gigas combinam escrituras religiosas com atividades ocultas esotéricas, contendo conhecimento tanto sagrado quanto profano. O documento explora uma ampla gama de tópicos, incluindo textos bíblicos rituais, de exorcismo, demonologia e feitiços complexos. Esse material seria posteriormente usado como base para grimórios que são manuais de magia negra. Essa mistura de informações sagradas e proibidas mostra que o monge estava muito envolvido em rituais ocultos, talvez tentando descobrir o que estava fazendo ou obter controle sobre os poderes sobrenaturais que havia invocado. A parte mais infame é Venom Diaboli, que se traduz como o vinho do diabo, e explica uma poção ritual que as pessoas usam para se comunicar com espíritos demoníacos. O monge provavelmente não estava apenas registrando esses rituais, mas também experimentando com eles, misturando devoção espiritual com magia negra, de acordo com a descrição exata da passagem. Essa dualidade levanta a questão. O monge estava tentando compreender essas energias malignas para defender a humanidade delas, ou estava tentando usar o poder delas para seu próprio benefício. O Codex Gigas apresenta uma interação complexa entre luz e trevas, e a presença de tal informação em um manuscrito sagrado desafia as fronteiras entre fé e heresia. O Codex Gigas foi concebido como uma ferramenta para o mal, ou como uma arma contra ele. Documentos perdidos e práticas secretas. O desaparecimento de inúmeras páginas do Codex Gigas, que supostamente continha alguns dos feitiços, profecias e encantamentos mais letais, permanece um dos maiores mistérios que envolvem o texto. Disse que os monges arrancaram essas folhas faltantes por medo de que as informações nelas contidas pudessem desencadear calamidades terríveis. A exclusão intencional dessas páginas levanta a possibilidade de que o códice contivesse informações perigosas demais para os humanos lidarem. Informações que podem causar caos no mundo natural ou dar poder a forças malignas que não poderiam ser contidas. Nos últimos anos, pesquisadores encontraram impressões tênues nos locais onde as páginas estavam desaparecidas, revelando fragmentos de símbolos e frases enigmáticas, que podem conter pistas sobre o conteúdo original dessas folhas. Essas descobertas suscitaram especulações de que o códice poderia conter um feitiço capaz de invocar um antigo poder sombrio, algo mais terrível que o próprio Satanás, caso fosse aberto. Alguns estudiosos sustentam que as páginas faltantes do códice nunca foram realmente destruídas, mas sim guardadas em cofres secretos, ou outros manuscritos antigos, prontas para serem recuperadas por alguma alma corajosa ou ingênua que ousasse realizar o rito proibido que continham. O espectro da existência contínua dessas páginas lança uma sombra de presságio sobre a situação, como se a força maligna suprema adormecida dentro do Codex Gigas estivesse apenas esperando para ser despertada. Seriam essas páginas desaparecidas parte de uma cerimônia para libertar o poder maligno supremo, a maldição do Códice. Muitas pessoas acreditam que o Códice Gigas é amaldiçoado, pois tem sido associado a uma série de eventos infelizes e ocorrências misteriosas desde a sua construção. Reza a lenda que no século XV, um incêndio quase destruiu o mosteiro que abrigava o códice. De alguma forma, um poder invisível manteve o livro a salvo do incêndio devastador. Muitos interpretaram isso como um presságio, um sinal de que o códice continha espíritos malignos determinados a permanecer vivos e a espalhar sua influência.
Coisas horríveis aconteceram com aqueles que guardaram o códice ao longo dos anos, desde mortes súbitas a surtos de insanidade e obsessão. Pesquisadores contemporâneos que estudaram o texto relataram ocorrências inexplicáveis, como calafrios pesadelos, com figuras sinistras e uma sensação generalizada de medo que persiste mesmo depois de saírem do cômodo. Alguns acreditam que o códice possui uma aura sombria que atrai os leitores, tornando-os obcecados a ponto de perderem a sanidade, tentando desvendar seus segredos. Enquanto essa maldição durar, o Codex Gigas será um símbolo de escuridão eterna, lançando uma sombra sobre todos os que forem corajosos o suficiente para desvendar seus mistérios. Haverá uma força sinistra à espreita, sob o Codex, pronta para devorar qualquer um que se atreva a abrir suas páginas profecias textuais. Muitos enxergam significados e símbolos ocultos na escrita densa do Codex Gigas, que interpretam como profecias sobre o futuro. A intrincada rede de profecias e advertências é tecida com textos religiosos e cerimônias ocultas. Algumas partes parecem prever grandes eventos históricos, como a Peste Negra, e batalhas com descrições que coincidem notavelmente com o que aconteceu no mundo real. Muitas outras interpretações foram propostas por estudiosos, devido ao fato de que essas previsões não são literais, mas sim envoltas em metáforas e linguagem enigmática. Para alguns, o Códice é mais do que apenas um livro. É um plano profético que, se decifrado, prenunciaria desastres iminentes e revoluções sombrias. As sombras se erguerão e os perdidos retornarão. A profecia mais aterradora é vista por alguns como um sinal do iminente fim do mundo, quando forças malignas emergiriam de suas prisões e causariam o caos. Essa teoria propõe que o Codex Gigas é mais do que apenas um artefato histórico. É um documento vivo, com poder profético, que transcende sua criação e alcança o mundo dos acontecimentos futuros. O Codex Gigas é um artefato de nossa história, ou uma profecia que prevê nosso futuro mais sombrio, a chave do diabo e a cripta monástica. Diz a lenda que o Codex Gigas foi secretamente escrito em uma cripta, sob o mosteiro, um local conhecido apenas por um punhado de monges que fizeram um voto de silêncio. Os últimos fragmentos de um ritual maligno, chamado Chave do Diabo, supostamente são guardados nessa tumba. É uma invocação que, se realizada, pode abrir um portal para outras dimensões, conectando nosso mundo a um de puro caos e desespero. A sincronização com eventos astronômicos, encantamentos precisos e o uso de substâncias raras e proibidas, descritas em detalhes no códice, são componentes essenciais do ritual. Conta a lenda que vários monges entraram na cripta para realizar o rito, mas depois desapareceram, deixando para trás apenas o som assombroso de seus cânticos nos corredores desertos do mosteiro. Alguns acreditam que a última faísca do ritual vem de um artefato que repousa nas profundezas deste túmulo, talvez até mesmo uma relíquia que o próprio diabo tenha tocado. Se a cripta for real e o ritual for tão poderoso quanto se diz, quem decifrar seus mistérios terá a capacidade de invocar demônios, há muito esquecidos, ou comandar forças sinistras em um nível sem precedentes. O Codex Gigas adquire um ar de mistério urgente quando se considera a possibilidade de tal cripta existir oculta e protegida por magia negra. Isso levanta o espectro de que o poder sombrio supremo, que ali reside, possa estar à espreita, logo além do nosso alcance, aguardando pacientemente a alma ousada, disposta a realizar o ritual. Será que existe alguma maneira de essa sala secreta conectar nossa realidade a uma dimensão sombria? As últimas palavras do monge. Em seus últimos momentos, o monge rabiscou uma nota enigmática final nas margens de um capítulo esquecido do Codex Gigas, fruto de sua angústia e desespero. As sombras observam, disse ele com as palavras confusas e misteriosas. O texto intriga os estudiosos por esta declaração sinistra, que tem gerado debates acalorados sobre seu significado e ramificações há séculos. Eventualmente, o códice reivindicará sua autoria. Para alguns, é um presságio da iminente libertação dos poderes sinistros contidos no códice, que se apoderarão dos espíritos de todos aqueles que se aventurarem a abrir suas páginas.
Alguns interpretam as últimas palavras do monge como um diagnóstico de sua própria doença mental, enquanto outros as veem como uma profecia que surge de sua angústia. Juntamente com os outros símbolos enigmáticos encontrados no texto, esta mensagem sugere que o Codex Gigas será crucial para determinar o destino da humanidade no futuro. Segundo algumas teorias, o monge vislumbrou o despertar das habilidades latentes do Códice, que forçariam as forças contrastantes da luz e das trevas contidas no livro a se confrontarem. Ainda existem muitas perguntas sem resposta sobre o Codex e seu misterioso impacto, e esta carta é um lembrete arrepiante de ambos. Será que o Codex Gigas está apenas esperando o momento certo para revelar seus sinistros segredos ao mundo? O simbolismo misterioso está escondido à vista de todos. O simbolismo peculiar do Codex Gigas é uma das características mais assustadoras do manuscrito. Preenchendo os espaços entre os versos circundando imagens e definindo as bordas de alguns capítulos, esses símbolos parecem ornamentais à primeira vista. Por outro lado, quando estudados mais detalhadamente, os cientistas descobriram que esses padrões criam uma complexa rede de geometria sagrada. As formas e sequências coincidem com símbolos de antigos rituais místicos, geralmente condenados pela doutrina cristã. Os símbolos que incluem círculos interligados, padrões triangulares e arranjos intrincados sugerem esforços deliberados para inserir significados ocultos e informações esotéricas no livro. Pesquisas demonstraram que esses símbolos são bastante semelhantes aos encontrados nos primeiros escritos cabalísticos, sugerindo que o monge pode ter estudado tradições esotéricas fora do cristianismo. Como era um grande tabu para os pesquisadores daquela época investigar crenças pagãs ou heréticas, essa fusão de símbolos de diversas tradições místicas não tem paralelo. Segundo algumas teorias, o monge tentava unir diferentes aspectos de poder e espiritualidade em um todo coeso, uma obra que desafia a categorização. O simbolismo complexo do Codex Gigas sugere um significado oculto. Talvez tenha sido concebido como um portal para todo o conhecimento, combinando símbolos proibidos para formar uma única realidade que inclui tanto a luz quanto as trevas. O Codex Gigas tinha como objetivo combinar símbolos proibidos em uma visão de realidade única, abrindo as portas para todo o conhecimento. O lado sombrio da luz. O Codex Gigas é único entre os manuscritos medievais, por suas elaboradas iluminuras. Essas imagens não são meramente decorativas. Elas mostram plantas estranhas, monstros e formas distorcidas, que alguns compararam às encontradas em escritos alquímicos do Renascimento. Essas imagens conferem ao manuscrito uma qualidade estranha e arrepiante, como se fosse habitado por algum ser alienígena. Uma obra de arte perturbadora retrata uma árvore contorcida, cujas raízes se entrelaçam com símbolos abstratos e caracteres misteriosos, dando a impressão de veias. Para alguns, é uma metáfora para a árvore da vida, enquanto para outros, é uma porta de entrada para o submundo. Uma rota para os espíritos malignos entrarem em nosso mundo. Segundo a lenda urbana, qualquer pessoa que tocar na página onde este desenho se encontra pode ter alucinações e pesadelos, e aqueles que o examinam atentamente, frequentemente, afirmam ter visões horríveis. Alguém dos dias atuais passou horas debruçado sobre esta obra de arte, mas supostamente teve visões tão aterrorizantes que desistiu completamente da pesquisa histórica, deixando para trás apenas anotações que insinuavam seu colapso mental. Assim como outras imagens no Códice, esta parece ter um propósito mais profundo e sinistro. É como um encantamento visual que atrai o espectador para um reino de terror e melancolia sobrenaturais, reforçando ainda mais a reputação do Códice Gigas como um meio para forças malignas. Essas luzes são apenas decorativas, ou constituem um feitiço visual que atrai o leitor para o mundo sombrio do livro, uma estranha harmonia com os ciclos cosmológicos. O Codex Gigas não apenas registra informações sobre seu período histórico, mas também parece estar sincronizado com ciclos astronômicos e cósmicos específicos. Há uma forte correlação entre o manuscrito e eventos astronômicos, de acordo com astrólogos e místicos que estudaram o Codex.
Eles afirmam que certas porções coincidem com as fases da Lua, conjunções planetárias e eclipses solares. Alguns estudiosos usaram esses ciclos para estabelecer conexões entre o Códice e grandes eventos históricos, como a Peste Negra, guerras e outras calamidades que parecem se encaixar nas profecias sinistras nele escritas. A parte mais preocupante é que novas pesquisas sugerem que o Códice pode conter segredos sobre uma grande conjunção que supostamente ocorrerá neste século. A descrição vaga dessa conjunção, que inclui a frase "as sombras do passado recuperarão seu lugar", levou muitos a temer que ela prenuncie um alinhamento calamitoso que dará acesso a um universo paralelo. Algumas pessoas acreditam que quando os astros se alinham dessa maneira, abre-se um portal para que poderes ancestrais obscuros visitem a nossa Terra, vindos de outra dimensão. As alusões astronômicas precisas do Códice lançam dúvidas sobre seu uso pretendido como obra de profecia, e o colocam, em vez disso, no papel de um instrumento sinistro, com o poder de alterar a trajetória da história humana. Será que o Códice está monitorando a passagem do tempo que antecede um alinhamento cósmico catastrófico para a humanidade? Resiliência do Códice indecifrável. Ciência Dushat. Ao longo de sua longa existência, o Codex Gigas resistiu a inúmeros desastres, incluindo inundações e incêndios destrutivos, bem como a devastação causada por guerras e conflitos humanos. As páginas e encadernações do Códice sobreviveram ao teste do tempo e aos esforços daqueles que desejavam destruí-lo, ao contrário de outros escritos e artefatos de valor inestimável. Durante a Guerra dos 30 Anos, soldados suecos tentaram roubar o códice de uma abadia, sitiada segundo um relato perturbador. Embora tudo ao redor estivesse em completa desordem, as tropas disseram que o livro era pesado como uma pedra e emanava um calor inexplicável. Em meio às ruínas do mosteiro, o texto permaneceu intacto, pois desistiram de tentar roubá-lo acreditando que estivesse amaldiçoado ou protegido por magia negra. A descoberta posterior do códice pelos habitantes locais, aparentemente intacto, apenas serviu para solidificar sua convicção no poder maligno que ele possuía, o qual atribuem à sua sobrevivência indomável. Alguns interpretam essa resiliência como evidência de que o códice ainda está vivo, que o contrato que o criou é a força motriz por trás de sua preservação, e que ele está lutando ativamente contra a destruição para que seu legado sinistro possa sobreviver. Poderes sobrenaturais garantiram que o Codex Gigas permaneça uma relíquia indestrutível, protegendo seu conteúdo e assegurando sua preservação por gerações. A Bíblia do Diabo é apenas um livro ou um artefato sagrado, protegido de danos por algum poder invisível. O Códice e o culto da Chama Negra. O Códice Gigas possui uma história sombria, envolta em segredos e mistérios e rumores sobre uma sociedade secreta chamada Culto da Chama Negra tem circulado ao seu redor. Disse que essa organização misteriosa se dedica a venerar o Códice como uma relíquia sagrada, pois seus fiéis acreditam que ele contém a chave para as verdadeiras origens da humanidade e pode conduzi-los à iluminação por meio do acesso a informações proibidas. Disse que os membros do culto da Chama Negra passaram a vida inteira imersos no estudo do Códice, cada um fazendo o possível para decifrar seus significados esotéricos, por meio de rituais rigorosos e costumes misteriosos. Supostamente, membros do culto se reuniram secretamente por toda a Europa, recitando rituais retirados do Códice e tentando invocar seres sobrenaturais. Padrões estranhos foram pintados em árvores antigas e ruínas de pedra, que eram consideradas proteções ou marcadores para seus rituais, e testemunhas que viram indivíduos sombrios desaparecendo na noite também relataram ter visto essas coisas. Apesar da falta de confirmação oficial, o Codex Gigas possui uma reputação formidável em grande parte devido aos rumores persistentes e relatos anedóticos que sugerem que o culto da Chama Negra desempenha um papel fundamental em manter a influência sombria do manuscrito e seus segredos ocultos dos não iniciados. O Códice pode conter a chave para o poder eterno, mas será que essa organização clandestina é realmente o que afirma ser ou são apenas peões em uma trama sinistra
o livro da fome. Como se o livro estivesse vivo e ansiando por ser estudado e compreendido. Estudiosos modernos que se dedicaram à pesquisa do Codex Gigas às vezes relatam um efeito inquietante. Esse sentimento pode assumir muitas formas, desde uma necessidade compulsiva de ler cada palavra, até uma fixação obsessiva a qual os pesquisadores não conseguem resistir. Enquanto dormiam, algumas pessoas relataram ver as páginas do códice e ouvir vozes que as incitavam a retornar ao livro para aprender mais sobre seus segredos. O leitor é instigado a encontrar informações que seria melhor deixar enterradas por essas vozes, frequentemente comparadas a segredos obscuros ou encantamentos sussurrados. Para alguns, o Codex Gigas é mais do que apenas um artefato histórico. Pode ser uma entidade viva e pulsante que extrai força dos pensamentos e emoções daqueles que a estudam. Relatos de sussurros tênues, ecoando frases como "busque a verdade interior" ou "complete o ritual", foram ouvidos por aqueles que passaram um tempo sozinhos nos arquivos. À medida que o leitor se aprofunda em suas páginas, sua estabilidade mental é progressivamente corroída por uma fixação que testa os limites de sua sanidade. Muitos encontraram fins trágicos tentando decifrar os mistérios do Códice. Sua devoção os levou à loucura, ou os fez desistir da vida por completo. E essa teoria aterradora se encaixa com seus fins trágicos. Será possível que o Códice seja mais do que simplesmente amaldiçoado? Será possível que seja um artefato que se alimenta do conhecimento humano, cativando essas mesmas mentes? O céu e o inferno estão envolvidos em um conflito sem fim. De acordo com alguns estudiosos religiosos, o Codex Gigas serve como uma plataforma onde anjos e demônios travam uma luta eterna, usando pergaminho e tinta como armas. Nessa perspectiva, o Códice é uma tentativa do diabo de corromper e envenenar as sagradas escrituras do cristianismo, inserindo nelas conhecimento e influências malignas. Manipulando sutilmente as escrituras religiosas para incluir rituais proibidos e demonologia, o diabo semeou dúvidas, terror e anarquia entre aqueles que as liam. Dentro do Códice, um conflito clandestino se intensifica, onde cada oração e invocação de exorcismos leva os leitores ainda mais para as sombras. As implicações são de deixar qualquer um perplexo. O Codex Gigas era uma arma cósmica na luta entre o bem e o mal, não apenas o projeto pessoal de um monge desesperado. Ao longo da leitura, percebe-se que eles estão envolvidos em uma luta constante entre o bem e o mal, com o primeiro tentando preservar sua influência e o segundo tentando corromper e controlar. O importante papel do Códice na luta incessante entre o céu e o inferno é evidenciado pela guerra contínua em seu interior, que destaca o tremendo poder do manuscrito e o perigo que ele representa para aqueles que buscam seu conhecimento. Seria o Códice Gigas o ápice do engano de Satanás. Um conflito clandestino, travado com o sangue de todos que buscam compreendê-lo. Os últimos mistérios à mão do diabo. Se o diabo realmente ajudou a criar o Codex Gigas, é uma das crenças mais controversas e perturbadoras que o cercam. Os historiadores divergem sobre se o diabo esteve envolvido na criação do manuscrito, ou se o pacto do monge incluía apenas auxílio sobrenatural. Eles apresentam exemplos específicos de imagens, incluindo a própria imagem do diabo, que exibem um estilo intrincado e um grau de detalhe que parece estar além da capacidade de um único escriba humano, trabalhando sob enorme pressão. O artista devia possuir conhecimentos e talento extremamente raros, ou sobre-humanos, a julgar pelo sombreamento, profundidade do olhar e expressão genuína. Padrões incomuns de sombreamento e pressão da tinta, que não condizem com as técnicas convencionais de pena, foram identificados por um artista que examinou o texto recentemente. À luz dessas descobertas, o diabo pode ter intercedido em favor do monge, guiando sua mão de outro reino, para garantir que cada traço carregasse sua própria marca. Muitos consideram essa influência como algo mais do que meramente simbólico. Eles o percebem como uma expressão tangível da vontade do diabo escrita no Códice. Além de tornar o Codex Gigas ainda mais perverso, essa ideia
sugere que o diabo ainda o usa para influenciar as pessoas, monitorando-as e talvez até controlando-as, se ousarem estudá-lo de perto demais. Será que a mão do diabo se esconde no códice, com o verdadeiro autor, à espreita por trás de cada linha e traço, as alucinações malditas? Muitos estudiosos que dedicaram-se de corpo e alma à pesquisa do Codex Gigas ao longo dos anos relataram uma série de eventos estranhos e perturbadores que interpretam como evidência de que o documento tem consciência do mal. Pessoas que passam muito tempo lendo livros relatam experimentar uma ampla gama de alucinações, desde ouvir vozes que parecem vir de outro mundo, até ver figuras espectrais que aparecem do nada. Segundo os pesquisadores, as pessoas sentiam como se olhos invisíveis estivessem observando cada movimento seu, e que sombras surgiam rapidamente em sua visão periférica e desapareciam se tentassem se concentrar nelas. Um escriba do século XVII, que passou meses transcrevendo trechos do códice, relatou que as páginas pareciam virar sozinhas e que a imagem do diabo parecia mudar e evoluir conforme ele a observava, como se estivesse viva e reagindo à sua presença. Psicólogos da era moderna propuseram a teoria da psicose induzida pela bibliomancia para explicar esses incidentes, argumentando que a forte crença na maldição do códice e a consequente concentração intensa poderiam causar sérios problemas mentais. Alguns cientistas, porém, recusam-se a aceitar a validade das explicações psicológicas e continuam a insistir na existência de uma força mais malévola em ação. Dizem que o Codex Gigas está atraindo qualquer um que seja corajoso o suficiente para estudá-lo, seduzindo-os a uma conexão mais profunda com os poderes sombrios que ele contém. Além de manter vivo o mito do Codex, essa constante enxurrada de pensamentos negativos desencoraja a maioria das pessoas de mergulhar em suas profundezas. O Codex Gigas está convidando os leitores a mergulharem em seus mistérios sinistros. Ou essas alucinações são apenas truques mentais, a maldita linguagem. A linguagem e o dialeto usados para escrever o Codex Gigas são uma de suas características menos discutidas, porém profundamente perturbadoras. Embora o códice seja escrito principalmente em latim, uma língua frequentemente encontrada em manuscritos medievais, ele contém algumas passagens em um dialeto enigmático de difícil tradução. Essas seções são frequentemente encontradas dentro de seções sobre rituais e exorcismos, o que implica que elas são importantes e podem conter feitiços ou instruções vitais para os ritos malignos usados no códice. As tentativas dos linguistas de decifrar esse dialeto resultaram em uma escrita complexa que parece propositalmente enigmática, com componentes linguísticas que incluem latim antigo e hebraico. Alguns especulam que essas expressões representam uma linguagem dos condenados, um código cujos tons sombrios se destinam exclusivamente àqueles que os compreendem. Outros acreditam que o monge ouviu essa linguagem primitiva de seres além da compreensão humana quando fez seu pacto com o diabo. A presença dessa linguagem misteriosa sugere que o Codex Gigas pode ter sido concebido para ser mantido em segredo disponível apenas para alguns escolhidos, que pudessem interpretar seus códigos e ter acesso à sua sabedoria proibida. Essa linguagem obscura complica ainda mais o códice, que pode ter sido escrito para manter seus mistérios mais profundos ocultos dos ignorantes. Somente aqueles versados em tais assuntos e preparados para se aventurar no desconhecido poderiam ter decifrado seu significado. Agradecemos por se juntar a nós enquanto exploramos os segredos ocultos do Codex Gigas. Confira nossos próximos vídeos e diga-nos o que achou caso tenha interesse nos mistérios obscuros do passado.